Boa noite, amada igreja. Vamos começar o estudo, mais uma noite, da terça-feira, dando continuidade sobre o tema neopentecostalismo. Já temos falado sobre o movimento de forma geral, foi o bacharel Elton que falou. Eu falei sobre a Igreja Universal, mostramos a parte histórica e depois trabalhamos sobre algumas doutrinas bem específicas que nem sempre é falado nos livros que tratam sobre história da igreja ou sobre seitas e heresias, sobre pregação, como é que é a pregação na Igreja Universal do Reino de Deus. Falamos a perspectiva dos sacramentos, batismo e ceia, e vimos que eles estão distante da perspectiva bíblica, reformada e histórica. Hoje nós vamos entrar em uma nova igreja, ou melhor, ao meu ver, uma nova movimento, uma denominação que tem também tomado caminhos que se distanciam da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar sobre a igreja Verbo da Vida. É uma igreja que a igreja presbiteriana já tem dado sua posição quanto a essas igrejas também. Algumas coisas nós estamos pegando aqui do manual presbiteriano, não hoje necessariamente, mas a ideia geral. Nós estamos se utilizando também do próprio material, porque esse estudo consistirá em duas partes. A primeira parte será a parte histórica, vai ser hoje, tá? Vai ser muito breve, é só para ambientar o povo de Deus, aqui da Igreja Presbiteriana do Engenho do Meio, a entender historicamente como se deu a implantação, desenvolvimento dessa igreja aqui em solo brasileiro. Segundo momento, se Deus nos permitir, será na próxima semana, será a parte doutrinária, tá bom? E vocês verão que a gente não encontrou muitos livros, mas a gente encontrou materiais no próprio site da igreja, Verbo da Vida, e também a ligação que eles têm com um pastor americano chamado Kenneth Hagin. Então nós estaremos na parte doutrinária, o segundo estudo, nos utilizando de muitos textos desse pastor, porque vocês perceberão que vai ficar claro a ligação entre a Igreja Verbo da Vida e o ministério desse homem. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos te rogar por mais um dia o Senhor ter nos trazido aqui para aprendermos, Senhor. Como eu venho dizendo, orando ao longo desse estudo, Deus. Esse estudo, o primeiro objetivo que ele tem é glorificar o teu santo nome, Senhor, mostrando a seriedade da tua palavra em nos exortar, em nos orientar, quando nós nos distanciamos da tua vontade, Senhor. Ela está aí, a Bíblia, para nos chamar ao arrependimento, através do teu Espírito Santo, nos exortando. Também para orientar pastoralmente os membros, as ovelhas que o Senhor tem nos dado ao conselho dessa igreja aqui, Senhor, para pastoreá-los. Então este é o segundo objetivo, pastorear os membros da Igreja Presbiteriana do Engenho do Meio. E também, terceiro, é até onde este vídeo ser visto, que as pessoas, ao ouvir os estudos, possam atentar, analisar pela tua palavra, Senhor, e que teu Espírito Santo os convença, que eles examinem para saber se é assim mesmo que tua palavra os diz. Perdoa nossos pecados, nos abençoa nesse momento que estamos passando desse vírus, dessa praga que tem assolado as nações e tem chegado aqui no nosso Brasil, Senhor. O Senhor abençoa as igrejas, todas elas de forma geral e de forma particular a Igreja Presbiteriana do Engenho do Meio. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria de como cuidar do teu povo neste momento tão crítico, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, amém. Queria ler um texto com vocês.
Vocês que estão aí em casa ouvindo, né, ouvirão esses estudos lá em Mateus. Esse é um dos textos, né, um dos temas que nós iremos trabalhar na segunda parte do estudo, não hoje. É sobre oração, qual é a perspectiva desta igreja, desta doutrina que eles adotam sobre oração. Mateus capítulo 7, verso 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, eu vou tentar aqui, está sempre sincronizando. Essa parte histórica vai ser bem curtinha, só para a gente se situar. Primeiro momento, nós iremos apresentar o fundador dessa igreja, né? Esse Harold Leroy White, conhecido como Bud, e sua esposa Janice White, conhecida como Jen. Eles são norte-americanos e são fundadores do ministério Verbo da Vida. O Harold Leroy White, daqui para frente, como Bud, ele era filho de uma mãe metodista. Ele nasceu no dia 7 de março de 1945, no local chamado Cullman, Alabama, nos Estados Unidos. Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. Parece-me que, pelo que está escrito lá na parte biográfica, a parte histórica do próprio site da igreja, a mãe dele, uma metodista, demonstra, né? Ele foi criado num ambiente saudável, cristão, mas ele não era crente, né? Ele cresceu ouvindo a palavra de Deus, mas sem se tornar de fato um cristão confesso e tampouco praticante. Ele tornou-se caminhoneiro, mas apesar das cargas que transportava, um imenso vazio tomava conta do seu coração. Então, essa é a parte, né, inicial desse homem que trouxe que implantou aqui o Ministério Verbo da Vida. Ele é filho de uma mãe metodista e nasceu no Alabama no dia 7 de março de 1945. Vamos ver agora como se deu a conversão dele. Em 1972, ou seja, quando ele estava com 27 anos, ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida. Bom, lógico, eu quero que vocês entendam, nós estamos falando a parte histórica, vou só repetir mais uma vez, e deste fundador conhecido como Bud, né? Essa decisão mudou o caminhar da sua vida, com 27 anos. Ele permaneceu firme no Evangelho e depois de um ano se tornou pastor da igreja perto da sua casa. Aqui a gente já começa a fazer, já poderia fazer alguns questionamentos. Veja, de acordo com o que está lá no site da própria denominação, eu quero que fique bem claro isso. Vou repetir o que diz aqui. Ele, em 1972, com 27 anos, ele confessou Jesus como Salvador da sua vida. Essa decisão mudou o seu caminhar. E depois de um ano, se tornou pastor. Aqui já tem algo estranho, irmãos. Qual é a maturidade de um ano? Qual é o conhecimento que ele tem das Escrituras, né? Eu não duvido, sabe, irmãos, que Deus dá talentos, né? Deus dá... eu conheço amigos que têm uma capacidade intelectual. E aqui eu poderia citar, assim, Gaspar de Souza, o presbítero Vinícius Pimentel, o pastor Ronaldo Vasconcelos. São homens que eu tenho uma admiração, porque são homens... o pastor Alain René, são pessoas que têm uma capacidade intelectual, irmãos,
assim enorme, mas todos eles estão tendo preparos teológicos, tiveram que passar pelo seminário. Este homem, de alguma forma, pelo que está lá no relato, 1 ano depois da sua conversão, ele se torna pastor. Isso por si só já é complicado, dado os requisitos que a palavra de Deus diz, que tem que ser um homem maduro, né, conhecedor da palavra, tá bom? Isso já é o primeiro questionamento. Depois, Deus começara, diz lá, sobre a biografia dele, a prepará-lo para continuar a romper fronteiras, mas agora com uma carga muito melhor. Diz lá no site, né, a biografia dele, sua palavra e unção. Veja, com 1 ano ele já se torna pastor. Mas vamos avançar um pouquinho. Aqui nós vamos ver a influência dele e a formação teológica dele. 1 ano de convertido, 27 anos, ou seja, em torno de 28 anos, se torna pastor, 1 ano de conversão. E vamos ver agora a influência e como foi essa formação teológica. Ao ter a oportunidade de ouvir algumas fitas cassete, que na época não tinha essa tecnologia que temos hoje, lembre-se, nós estamos falando aí de 1972, ouvi algumas fitas cassete com mensagens do reverendo Kenneth Reagan. Percebam daqui, já começa a influência. Isso é importante vocês perceberem, porque lá na frente, quando nós tratarmos sobre a parte teológica, embora nós não achamos materiais da própria igreja, livros que tratam da própria doutrina, mas como há uma ligação estreita, desde aqui, do seu fundador, com esse reverendo Kenneth Reagan, que é o pai, por alguns, tido da teologia da prosperidade, nós vamos ver como isso influenciou a teologia, o pensamento da igreja Verbo da Vida, tá bom? Então, esse Bud, esse fundador aqui do Verbo da Vida no Brasil, isso lá nos Estados Unidos ainda, ao ter a oportunidade de ouvir algumas fitas cassete com a mensagem do reverendo Kenneth Reagan, Bud White conheceu mais da palavra de Deus e se matriculou no Instituto chamado RBTC, Instituto Treinamento Bíblico Rema, Centro de Treinamento Bíblico Rema, fundado por Reagan em Tulsa, Oklahoma. Seguindo a direção recebida pelo Senhor, diz ele: quero que você estude por 2 anos no RBTC e depois vá levar minha palavra para meu povo no Brasil, para que eles sejam livres. Então aqui 2 coisas já também fica notório. Primeiro, a influência do Instituto Rema, ele estudou por 2 anos, e a segunda perspectiva que isso vai ficar claro é a ideia de revelação. Veja, o Senhor diz para ele: quero que você estude por 2 anos. Bom, então essas 2 influências, né? De contato direto, novas revelações, e a influência do Instituto Rema, tá bom? E nós vamos ver depois isso também, essa ideia de Rema, de trazer existência pela palavra, algo bem místico mesmo, nada tendo a ver com o cristianismo. E nós aqui já podemos ver a influência dessas 2 coisas, do Instituto Rema e das revelações na vida deste homem. Vamos ver agora como se deu, né? Como eu falei lá, logo no começo, ele conheceu a esposa, mas vamos ver como foi que se deu isso, o namoro, o casamento. Ainda no Alabama, ele conheceu Janet Sue Hawkins, conhecida como Jen, bancária, durante um estudo bíblico. Ele conhece essa jovem, essa irmã, essa pessoa, se conheceram e construíram um relacionamento maravilhoso, casando-se em 6 de novembro de 1980. Um pouco tempo, se mudaram para estudarem os 2 juntos lá no RBTC, como eu falei. Estudamos, diz ele, do Rema por 2 anos, entre 81 e 83. E depois de formados, voltamos a Cuma, a fim de nos preparar para a nossa primeira viagem ao Brasil, relata o casal. Então eles se casam, né? Estudam lá no Rema
se preparam e, sendo obediente lá, lembra da revelação que ele tem, para voltar, para fazer sua primeira viagem missionária, obedecendo a voz de Deus, para vir para a nossa nação. A chegada no Brasil, ele foi em 22 de agosto, na data do meu nascimento, 22 de agosto de 1983, eles chegam ao Brasil e serviram por 7 meses no Ministério de Socorros, numa obra missionária denominada Missão Ágape. Então eles trabalham, chegam em 83, 22 de agosto, passam 7 meses nessa obra missionária e, seguindo uma direção do Espírito Santo, o casal se mudaram para Guarulhos, porque essa missão era no Paraná, mas eles seguindo a orientação, e aqui volto a repetir, vocês vão estar sempre ouvindo isso, a orientação do Espírito, né? Revelações, isso vai ser comum, né, nesse movimento, aliás, no movimento pentecostal, né, pentecostal como um todo. Eles se mudam para Guarulhos, tá bom? Eles chegam 22 de agosto, quero que vocês tenham conhecimento, em 83, trabalham 7 meses numa obra missionária no Paraná, e seguindo a direção do Espírito Santo, vai para Guarulhos, para lá implantar um trabalho, seguindo a visão que Deus deu a eles. O início do trabalho, certo? Foi difícil, né, como geralmente tem sido, talvez a adaptação de cultura, língua, costumes, financeiros. Bom, de forma geral, é isso que os missionários geralmente têm problemas, né? Mesmo chegando no Brasil com poucas malas, sem grandes recursos financeiros, o casal encontrou favor diante de Deus, diz lá na sua biografia, porque estavam cooperando com ele, com Deus, e o obedecendo pela fé na palavra. E também achou graça diante de algumas pessoas, como a irmã Regina Alberg, único contato intérprete deles, que cedeu sua casa para a reunião, nas quais eles ministravam a palavra de Deus. Então foram para Guarulhos, São Paulo, e lá na casa dessa irmã, Regina Alberg, certo? Foi a única contato, a intérprete dele, começou esse pequeno trabalho aí, ministrando a palavra de Deus. Vamos ver agora como se deu o crescimento, a inauguração. 12 pessoas vieram para a primeira reunião. Veja que é um trabalho bem pequeno. Cumprindo o ID. Eles também provaram dos sinais acompanhando suas pregações, sendo convidados para pregar em várias igrejas e eventos de capital paulista. Eles viram o Senhor operar muitos milagres através de suas vidas. Então, começa aqui a ter uma notoriedade, né? Ele pregando e os sinais se confirmando. Lógico que isso vai sendo notório, vai o nome fazendo conhecido dessa pessoa. Assim, então, assim, irmãos, aquele pequeno número de 12 logo se multiplicou para 100 e continuou a crescer rapidamente. Eles conseguiram, junto com os irmãos em Cristo, alugar um galpão, do qual comportava todos os participantes e possíveis visitantes. E no dia 15 de setembro de 1985, nasceu a Igreja Verbo da Vida. Veja, eles chegam em agosto, 22 de agosto de 83. 2 anos depois, certo? No dia 15 de setembro de 85, surge oficialmente, é nomeada esse movimento com esse homem de Igreja Verbo da Vida em Guarulhos. Então aí se deu a fundação da Igreja Verbo da Vida em Guarulhos, São Paulo. Vamos ver agora como é que se deu um pouquinho do desenvolvimento dela. Esse segundo parte, eles estão lá em São Paulo, Guarulhos, funda a igreja,
em 85, certo? E agora, a próxima parada deles será no Nordeste. Em setembro de 88, 3 anos depois da fundação da igreja, eles viajaram para o Nordeste, passando por várias cidades, todas as capitais litorâneas, até que chegaram em Campina Grande, na Paraíba. E aqui vai ser o segundo grande centro do movimento dessa igreja, Verbo da Vida. Guarulhos, a sede, né, a origem, em 85. 88 faz essa campanha tipo missionária. Chega em Campina Grande, se hospeda no hotel chamado Hotel Ouro Branco, na época situada na área central da cidade, e diz lá na sua biografia que Deus confirmou pelo testemunho interior para os dois, que a próxima obra deveria ser ali em Campina Grande. Em Campina Grande, passaram apenas 2 dias, nos quais o Bud ministrou em uma igreja presbiteriana da cidade. Aqui na biografia não diz qual foi essa igreja presbiteriana, se era Igreja Presbiteriana do Brasil, se era Igreja Presbiteriana independente. Só diz que, também, se for da Igreja Presbiteriana do Brasil, não especifica qual, não diz, só diz apenas que em 88, ele passa 2 dias ali em Campina Grande e prega, ministra em uma igreja presbiteriana da cidade de Campina Grande. Voltaram alegres para São Paulo e se prepararam mais e mais, esperando o tempo certo que Deus os guiaria para retornar para o Nordeste. Então, eles vêm para o Nordeste, essa é a primeira vinda, em 88, pregam ali, né, na igreja presbiteriana, vê que o solo em Campina Grande é um solo fértil, certo? Então, fica orando, espera o tempo certo, para que no tempo devido, Deus traga o casal novamente para o Nordeste. Essa é a segunda parte agora que nós vamos ver. Certo? É o retorno concretizado. No primeiro dia de outubro de 90, ou seja, 2 anos depois, em 88 eles chegam em Campina, voltam para São Paulo. Em 1990 eles retornam para Campina Grande, faz uma viagem de Kombi de São Paulo para Campina Grande, fixaram-se residência e estabeleceram contatos. Com pouco tempo, o pastor Bold ministrou a palavra várias vezes na casa de um homem de negócios bem-sucedido que havia se convertido há pouco tempo. Foi através dessas reuniões e outros estudos bíblicos no pátio de uma escola privada que o casal conheceu homens e mulheres que até hoje, não diz aqui até hoje quando, né? Até hoje são companheiros do ministério e foram discipulados pelo casal, como também alguns que se tornaram em 1992 os primeiros alunos do Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Eles começaram em casa com um grupo de 12 pessoas, que em 3 meses chegou a 75, veja o crescimento, no fim do ano, né? Ou seja, começam com 12, 3 meses depois, chegou a 75 pessoas. Então, no dia 17 de janeiro de 92, iniciaram a igreja Verbo da Vida de Campina Grande, com cerca de 35 membros. E dia depois, o Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida também foi instalado nesse prédio. Então, aqui ele começa agora a fazer a plantação da igreja, e depois que plantou essa igreja em 92, no dia 17 de janeiro, dias depois, eles implantam o Centro de Treinamento Verbo da Vida, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Bom, e depois vai ter seu nome aí alterado. Vamos ver agora mais um pouquinho dessa parte histórica. Está ali, Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Crescimento do trabalho. No ano de 94, abriu a segunda igreja evangélica Verbo da Vida no Nordeste. E em 98 fundaram o Ministério Verbo da Vida, com sede em Campina Grande. Em 2000,
lembra lá do CT, né? Que era o Centro de Treinamento do Verbo da Vida, transformou em Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. E aqui vai ficar claro a ligação agora dessa igreja com o pastor Kent Reagan, certo? Eles tinham o nome de Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, que agora se transformou para o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Quero que vocês coloquem isso na cabeça, Rema. Essa palavra é muito forte, ela tem um peso muito grande na igreja Verbo da Vida. Lá no segundo momento dos estudos, nós vamos mostrar essa ideia aqui. O que é que eles querem dizer com rema? Entendeu? É quase que um mantra, o rema. Então, aqui mostra agora a junção. Lembra-se que começou lá na conversão nos Estados Unidos desse homem. Ele escuta as fitas cassete das pregações do pastor Kent Reagan. Ele entra no centro de estudos lá, estudou 2 anos, vem para o Brasil e agora, em 94, algo que começou lá em 72, em 94, ele muda o centro de treinamento que eles tinham e adota o nome Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, mostrando aí a ligação com a teologia do pastor Kent Reagan. Eu estou enfatizando isso, porque no segundo momento dos estudos nós vamos pegar muita coisa desse pastor, tá certo? E eu não posso afirmar de forma categórica que a Igreja Verbo da Vida está lá comprometida em todos os detalhes. Me falta conhecimento disso aí. Não tem como eu afirmar que todos os irmãos na igreja adotam 100% tudo que o pastor Kent Reagan diz nos seus escritos, nas suas pregações, mas que há uma ligação, e vocês vão ver já já também pela própria editora, dos ensinamentos desse homem com a Igreja Verbo da Vida. Agora nós vamos ver a nota de falecimento deste homem, o missionário Bud. Doença, tratamento, falecimento. Interessante é que vocês vão ver, Elton já falou aqui rapidamente, eu vou tratar também de forma bem rápida, porque Elton já falou rapidamente, mas o necessário para a gente entender, vou falar também, que a questão da doença, a visão da doença desses homens, que crente não pode ficar doente, nós temos saúde plena, mas esse homem ficou doente. Há algum tempo, ele vinha sofrendo com algumas doenças, não doenças de seu corpo. Como ele mesmo dizia, essas doenças foram resultantes de desequilíbrios com a alimentação. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Na manhã do dia 7 de novembro de 2013, ele partiu para o Senhor, o Bud, conhecido, após sentir-se mal no início da manhã, enquanto realizava uma hemodiálise. Veja, ele tinha problema de saúde, estava fazendo tratamento de hemodiálise. Mas nós vamos ver que parece que tem coisa que não está casando aqui, pela teologia que eles falam, mas por aquilo que ele estava vivendo. Será que o Bud não tinha fé? É falta de fé ele está ficar doente? Será que um crente pode ficar doente mesmo? Se o crente não pode ficar doente, por que o Bud ficou doente? Será que ele não era crente? Ou será que ele não tinha fé? São perguntas que tentaremos responder no decorrer dos próximos estudos. Então ele morre no dia 7 de novembro de 2013. Ele parte para o Senhor, aliás, sentiu-se mal, saiu num tratamento de hemodiálise. Ele lia o livro Escrituras que Curam. Veja, ele estava lendo o livro Escrituras que Curam. Talvez na esperança, né, de ser curado, e ainda fazia brincadeira com alguns funcionários, como sempre fazia. Foi socorrido e levado para a UTI. O seu coração não resistiu, certo? E no dia anterior, no dia 6 de novembro, ele completaria 33 anos de casado. Teve um casamento, graças a Deus por isso, sólido. Até essa data, 93, a esposa dele está servindo, continuou servindo, diz lá na biografia,
tá certo? E agora nós vamos ver os centros de treinamento. Interessante, irmãos, e aqui eu tenho que dar o devido crédito. Algumas igrejas pentecostais que os pastores não tiveram formações teológicas, tá bom? E isso fica notório que eles têm ojeriza de seminários. Os seus pastores ainda hoje não fazem seminários, são ordenados assim de forma, com alguns critérios não bíblicos, tá bom? Mas parece que com o Bode, como eu disse lá no começo, embora um ano após ele ter se convertido, ter se tornado pastor, está lá na sua biografia, ele ter frequentado posteriormente um seminário, mas parece que ele tomou uma decisão diferente. Isso aqui é louvável nisso, não no ensinamento, mas na atitude de fazer seminários. Foram criados vários seminários na igreja Verbo da Vida. O primeiro desses seminários é o Centro de Treinamento Bíblico Rema, seminário bíblico com mais de 100 unidades no país, além de um em Angola, Argentina, Chile, Japão e Portugal. Volto a frisar, todos esses dados foram extraídos do próprio site da igreja Verbo da Vida. As escolas Rema levam a palavra da fé para todo o Brasil. Veja, palavra da fé, guarda essa palavra, Rema, guarda esses conceitos que nós vamos tratar depois. Transformando a vida de pessoas através da revelação da palavra de Deus. Então eles têm um centro de treinamento bíblico Rema, e eles têm também outro centro, é o centro de cura Rema, local de ensino da palavra de Deus, aconselhamento e oração para pessoas que se encontram com enfermidades físicas. Não precisa, irmãos, ter um centro de cura Rema, né? Nós, enquanto igreja, nós oramos domingo após domingo, continuadamente, no dia a dia, no cotidiano, nós oramos para que Deus, na sua bondade, sabedoria, poder, providência, restabeleça a saúde dos seus servos segundo a sua boa vontade. Eu não preciso ter um centro, um local de cura, tá bom? Embora haja aconselhamentos, tá bom? Mas não precisa necessariamente você ter um local que atraia pessoas de enfermos, certo, irmãos? Então, mas por que isso? Porque isso também vai ser uma das características dessa igreja, tá bom? Cura, tudo baseado nos escritos, né, deste homem chamado Kenneth Reagan. Então eles têm esse centro de treinamento, isso é louvável, certo? Não pelo que ensina, mas a atitude de ter um centro de formação. E como eu falei agora, tá certo? Eu quero essa parte histórica situar vocês da chegada, a ida para o Nordeste, o desenvolvimento, a mudança de nome do seu treinamento, né, para a Rema, adotando essa ideia, mostrando a íntima relação entre a igreja Verbo da Vida e o pastor Kenneth Reagan. E agora também, a igreja tem uma editora, tá certo? Uma editora que produz livros do próprio fundador e também livros deste homem aqui. Postei logo os três. Esse que está aí na esquerda é o pastor conhecido Kenneth Reagan. Bom, e esses dois livros dele são os mais famosos: O Nome de Jesus e a Autoridade de Crente. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que, quando nós adentrarmos na parte teológica, nós iremos mostrar muitos conceitos, iremos apresentar a teologia deste homem, Kenneth Reagan. Logicamente, se uma igreja tem uma associação acadêmica na formação ministerial dos seus obreiros com o centro deste homem, o centro acadêmico lá nos Estados Unidos, se a igreja tem uma editora que produz livros deste homem, lógico, irmãos, que eles irão abraçar, se não em tudo, em grande parte, os ensinamentos heréticos deste homem. E é por isso que eu quero que vocês entendam a relação, para depois, quando eu for apresentar, dizer assim: mas esse não é o pensamento da igreja Verbo da Vida. Ora, se eles têm como mentor esse pastor, tem uma ligação acadêmica com o centro de formação com ele, com esse pastor lá nos Estados Unidos, e se a própria igreja tem uma editora que edita livros deste homem, então está claro, irmãos, a consequência lógica é que a igreja abraça os ensinamentos dele, e vocês irão ver
Elton já falou, o bacharel Elton, os ensinamentos heréticos deste homem. Então, eu quero terminar essa breve parte histórica e rogar a Deus para que isso sirva de orientação para quando a gente entrar na parte doutrinária, na próxima terça, os irmãos tenham como pano de fundo todas essas questões históricas, essa relação com esse pastor americano, Kenneth Reagan, para a gente começar a entender os pontos de heresia desta igreja. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.